Olá, aqui é o Fernando de novo e nessa última aula da Geometria Básica 6 vamos gerar a malha de CFD da tubulação. Como primeiro passo, eu vou renomear aqui as entidades que nós temos para facilitar a seleção delas no futuro. Agora abrimos o módulo Mesh e, como primeira parte, vamos gerar a malha dos dois cilindros laterais. Ambos deles vão ser baseados em uma Mapped Hexahedralization com 15 elementos. Para isso, vamos começar pelo cilindro 2 aqui. Vamos selecionar a malha correta. 15 elementos já. Em seguida, temos que definir as camadas viscosas que vão agir nesse cilindro. Para isso, vamos aqui em Add Hypothesis, Viscous Layers, e nós queremos que essas camadas viscosas ajam no grupo que nós criamos. Então, em Specified Faces, nós vamos selecionar as faces com as camadas viscosas, selecionar o grupo e adicionar. E como dimensões, nós vamos ter como 0.0012 de espessura, 10 camadas e um crescimento de 1.2. Isso já está finalizado. Ok. Apply and Close. Além disso, precisamos criar uma submalha no grupo de edges longitudinais que nós fizemos, que será um controle maior no quantidade de elementos e na densidade deles. Para isso, nós utilizaremos Wire Discretization e Distribution with Table Density. Essa Table Density é uma forma de refinar mais como está a distribuição dos elementos em um certo edge. O primeiro passo é sempre checar a orientação dos edges. Vou mostrar aqui as partes para facilitar isso. E está certo, nós queremos controlar nessa orientação, ou seja, aqui vai ser o ponto inicial e aqui o ponto final. Criando uma outra linha, queremos que no ponto inicial a densidade dele seja 1. Na metade, queremos uma densidade de 40%. E no final, uma densidade de 10%. Isso faz os elementos mais perto do cilindro central serem muito menores do que os elementos mais longe. Vocês vão perceber isso melhor quando a malha for gerada. No total, utilizaremos 80 elementos. Ok. Vai. Aqui vou renomear para facilitar. E ao gerar essa malha, percebe-se o efeito que eu mencionei, em que os elementos perto do cilindro central estão muito mais densos, muito menores do que os elementos longe. Isso era o comportamento que nós queríamos e essa malha está boa, ainda com as camadas viscosas presentes. Agora precisamos repetir a mesma coisa, mas para o outro cilindro. Aqui é possível ver que os edges deles estão virados na direção oposta. Para resolver isso, selecionamos todos e adicionamos nessa tabelinha aqui que tem os edges que terão sua orientação revertida. Aqui é o mesmo processo do que antes.
Ok, agora essas duas malhas estão iguais. O próximo passo será gerar a malha do cilindro central. Para o cilindro central, faremos uma tetrahedralization, ou seja, fazemos uma malha tetraédrica e não hexaédrica como para os outros. Nós vamos editar os parâmetros e colocar como tamanho máximo 0.0015 e tamanho mínimo 0.0005. Como submalha, temos que aplicar nas duas faces de contato para elas serem iguais, assim como está essa malha dessa face aqui. Para isso, criamos uma submalha nas suas faces de contato, que será uma Mapped Quadrangulation com 15 elementos. E por fim, faremos as camadas viscosas iguais às dos outros casos. Porém agora, em vez de selecionar as faces que têm as camadas, selecionamos as que não têm, que no caso são as faces de contato. Agora podemos gerar a malha. Agora, com a malha da parte central pronta, temos que checar a face de conexão dela com as outras malhas. Vemos aqui nesse caso que está muito parecida. Comparando com esse lado, que é igual ao outro, elas estão iguais, o que é o objetivo. Também a interseção dessa malha com as outras está igual, que também era o objetivo. É necessário para fazer uma união devida entre essas duas malhas. E bem, a partir disso, podemos selecionar as três malhas e fazer uma malha composta. Aqui é importante estar selecionada essa função de Create Groups from Input Objects, assim ele automaticamente importa os grupos de malha. No nosso caso, queremos que ele importe o grupo do Outlet e o grupo do Inlet, certo? E também é importante selecionar essa opção Merge Coincident Nodes and Elements, porque assim esses nós que estão na interseção, que antes era um nó nesse ponto para a parte central e outro nó nesse mesmo ponto para o cilindro lateral, que eles estão sobrepondo um ao outro, esses nós são unidos. E o mesmo vale para os elementos de superfície aqui na face de conexão entre eles. Ok? Aceitando. A partir disso, com essa malha composta pronta, certo? Com essa malha pronta, podemos aplicar um clipping para poder visualizar a parte central dela e avaliar como estão as camadas viscosas, principalmente nessa parte ao redor do pig. Bem, podemos ver que na interseção os elementos de uma malha estão sempre coincidentes com o da outra, que era o objetivo. As camadas viscosas aqui foram devidamente geradas. E na parte do pig também, por mais que a sua geometria seja muito complexa e curvada. Certo? Ótimo, esse era o objetivo. Agora, podemos aplicar um Overall Mesh Quality aqui em Controls para visualizar como está, por exemplo, o Aspect Ratio e poder avaliar melhor a qualidade da malha. Com esse Aspect Ratio 3D Histogram, podemos visualizar isso bem. E como vemos, o mais alto está por volta de 255, mas a grande maioria tem um Aspect Ratio bem baixo, abaixo de 50. Isso era o objetivo, porque um Aspect Ratio alto significa que os elementos estão muito deformados. A partir disso, concluímos que a malha está boa e o objetivo foi cumprido. Certo, o Workshop 6 acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.